O IFR importa para você? Rapaz, nessa importa muito. Vou explicar o porquê. E por que eu quis mostrar? Porque eu estava no Gamecast, no Gameclass ontem. Uhum. Foi ontem, né? Não, Antes de ontem. antes de ontem. Aí, antes de ontem, o mercado estava aberto. Posso ir lá na frente? Depois a gente volta para a ferramenta aqui, só para explicar o porquê. Eu uso muito IFR, né? É um dos meus indicadores prediletos. E aquele dia que subiu 3.000 pontos, eu não operei, né? Por quê? Eu saí de casa de Vitória, era de manhã, fui para São Paulo, peguei o voo, não sei o quê. Não operei. Isso foi o dia que o mercado subiu 3.000 pontos. Só que a SG deu uma compra linda aqui nessa mínima. E aí... E depois... Aí eu tava lá conversando com o Mauro lá e ele falou, pô, Bruno, eu teria feito essa compra. Eu expliquei por que eu acredito que eu teria feito se eu estivesse na frente do computador, que é o tipo de operação que eu gosto de fazer. Só que você respondendo a pergunta do IFR, ele me perguntou se eu teria feito essa comprinha aqui no pullback depois que o mercado subiu mais 1.000 e tantos pontos. E essa comprinha, eu falei, rapaz, essa comprinha eu teria feito. Por quê? Porque é uma coisa que eu analiso muito aqui, ó. Você bota nos 5 minutos. Como é que você identifica pullback? Eu expliquei isso aqui da outra vez, você lembra? Sim. O pullback nos 50% do IFR. Não sei se o Marcião vai lembrar. Na tendência. Você pega uma tendência e quando você tem um pullback, ele sempre vai no... Deixa eu só chegar no dia certo, foi dia 26, né? Botei nos 5 minutos. Ele sempre vai não. Os pullbacks, quando eu quero usar um filtro, eu pego o pullback quando o pullback vai nos 50% do IFR. Né? E olha lá, ó, ele foi dia 26, ó, ele fez um ABC. E aqui, ó, se você pegar aqui, ele foi lá no 50. Olha o número que está lá, ó, no cantinho da tela direita. Exatamente, ele foi no número no 50. Aí quando o Mauro falou, Bruno, você teria pego esse pullback? Eu falei, Mauro, eu tenho um pré-requisito para pullback que eu só pego pullback nos 50% ou para baixo. Né? Se ele atravessar os 50% e tiver uma região de absorção e tudo mais. Um teste ali no 50%. Mas, por exemplo, chegou no 50% e inverteu o fluxo aqui, ó. Isso aqui para mim é no mínimo o flipzinho, o scalpzinho, pô, tendência de alta fortíssima. O mercado ABC de baixa perfeito aqui, ó. ABC de baixa perfeito. Inverteu o fluxo no 50 e ainda a SG cantou aqui, ó. Vrau, comprou uma das mais bonitas. Então, só tô te respondendo porque você perguntou do FR, porque eu falei pro Mauro lá no Glencast na quarta-feira e pra galera aí que tá assistindo, galera, casa aí, ó, o IFR nos 5 minutos para identificar possíveis regiões de pullback, é simplesmente fantástico. O IFR muda nos outros tempos gráficos? Muda né? porque... O cálculo dele é diferente. Tá. Vai então, ser FR média... nos 5 minutos. Nos 5 minutos. Para pullback, nos 5 minutos. Tem uma coisa num livro que você tem, que é Análise Técnica do Investidor Profissional, que é um de capa branca e azul, que ficou comigo um tempo, falei bastante ele, aliás, que ele diz o seguinte, que em tendência de alta, Bruno, ele gosta de usar a sobrevenda acima de 90 Sim. e a sobrecompra abaixo de entre 50 e 45. Então, é isso que está na tendência. E aí, quando a tendência de baixa, ele gosta de usar entre 10 e 60, mais ou menos. Padrãozinho do 70 ele não usa, e 30. porque quando está em tendência, ele quer usar exatamente esses pullbacks a favor da tendência nessas regiões. Perfeito. E se colocar as linhas dentro disso, vai funcionar pra caralho. Vai casar perfeitamente. Então, não sei se leu, mas isso Faz total sentido. É bem pautado pelos acadêmicos. Vamos só mostrar ali, então, o porquê das comprinhas que eu fiz. E, pô, foi uma operaçãozinha linda. Foram as operaçãozinhas lindas, né? E, bicho, zero calor. Deixa eu só achar as bandeirinhas lá que eu tinha marcado. Foram aqui, né? Tava no 2. É aqui, ó. A bandeirinha até sumiu. Então. Mas perfeito. Tá no 43? É, 43 aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. 10h26 da manhã foi o lugar que eu fiz a compra. Eu podia até abrir aqui o Stories ou não? Você quer que eu filmando a compra lá posicionado? Ó, o exemplo 1, ó. Foi 10 e quanto que eu falei da manhã? 10h26. 10h26? Ó, tá aqui em cima. Aqui, ó, 10h26. Consegue ver? Ó, esse é SG. Deixa eu pausar aqui, ó. Galera, essa é SG, tá? Nós estamos com um videozinho que nós cortamos ele hoje, da transmissão ao vivo que nós fizemos. Aqui tem diversas ferramentas aqui na SG. Tudo criação do Serjão, e tudo vem do Market Data, da leitura de fluxo. O Serjão quiser explicar alguma coisa a respeito disso? Sim. Cara, tudo, como a gente disse aí, é numérico, né? O sistema, quando ele faz a leitura do Market Data, é uma leitura binária. Então, tudo que vem direto da B3 vem em números. Então, por exemplo, para saber se é um agressor ou um vendedor, é um número. Ele não escreve, tipo, comprador ou vendedor. Justamente porque a ideia é ganhar tempo, processamento, né?
quanto mais rápido o processamento, melhor o algoritmo. Então, quando esses dados chegam, sim, lógico, a gente faz um tratamento desses dados para que isso reflita em alguma coisa. Bom, o que vai acontecer? Assim, a leitura do contexto da ferramenta, ela mostra ali que... Volta só um pouquinho antes ali, Bruno, do início, que eu quero só enfatizar o seguinte. O preço, depois se você pegar o gráfico ali, dá uma pausa aí mesmo, ele vinha de um movimento de queda, certo? O mercado estava caindo. Ele estava caindo. Então a ferramenta estava mostrando que o movimento é vendedor. Só que ali é o detalhe, ó, antes de positivar, volta só na hora que ele faz o retrocesso do fluxo ali, que seria a desaceleração da venda. Ali, ó, tá 210. Ó, tá vendo que o mercado está mostrando que estava movendo de forte queda e realmente estava, caindo. Graficamente falando, ele estava numa queda, né? E aí a ideia é literalmente, cara, eu fiz como se fosse um velocímetro de um carro para uma pessoa qualquer ali, tipo, mesmo sem conhecimento de fluxo, o cara entender, assim, de uma forma, digamos, que eu possa explicar de um jeito fácil. Falar, cara, imagina um carro que acelerou até 210. Se você olha o carro no movimento e o cara tira o pé do acelerador, você ainda tem a percepção que ele continua. Mas, na verdade, ele está perdendo velocidade. E a ideia é justamente essa. Aí, por exemplo, o fluxo vinha de um movimento de queda, solta o play. Você vai ver que ele vai retroceder ali, ó, 180, 170, 90. Quando ele bate aí, pausa aí agora, só para eu enfatizar agora. O sistema faz o quê? Ele entendeu e falou, cara, o fluxo da venda que existia, ele não está mais... Deixa eu só mostrar lá no gráfico para a galera entender o que eu estou falando aqui, ó. Isso aqui que ele está falando, galera, lá está exatamente aqui, ó. Daqui, O preço veio caindo e tal. Foi aqui, ó, 10,24. Ó, 10,24 aqui é o extremo nesse aqui. E foi 10,26, aqui, ó. 10,26, onde está no 43. Então, assim, ele vinha do movimento de queda, aí ele veio do movimento de queda aqui, e aí ele freou e já entrou força compradora, ele mostrando, galera, força compradora. E nisso confirmou com toda a minha operação que eu estava querendo fazer, bicho, já confirmou, já entrei comprado. Isso. Aí o que aconteceu? Ele passa a ler o fluxo de uma forma diferente. E aí as setinhas eu coloquei ali para facilitar o olhar da pessoa, o que foi mudando na ferramenta. Mas aquilo ali é o velocímetro ali, o 300, 485 isso, ali. Ele tá acelerando. Não, lá, ó. Não, o velocímetro é aqui. Tá, mas é aquele lá na ponta lá, aí. São duas leituras, digamos, primas. Uma delas lê o contexto, que seria aquele candlezinho 3D. Ele está te dando uma ideia mais de contexto. O contexto está mais comprador. O meio, que tem aquele velocímetro principal, ele é o fluxo no agora. Então, por exemplo, quando eu olhava tape reading, às vezes eu olhava vários times em trades. Um diário, um com 5 minutos, outro com tantos minutos. Por quê? Às vezes você tem uma ideia do que está acontecendo no dia, mas você quer saber o que está acontecendo agora. Então, assim, no dia eu tenho uma ideia que o mercado é comprador. Só que às vezes, naquele momento, está entrando muita venda. E aí isso atrapalha a entrada da compra, mesmo que você tenha uma ideia que o contexto é de compra. E aí o que você espera? Fala, pô, vou esperar começar a entrar compra para confirmar a entrada. Então, basicamente, é como se fossem dois tempos, só que a gente tem um contexto diário e uma confirmação momentânea, entendeu? Então, aquele do meio ali, ele acelera, aí ele passa pela recalibragem, que é tipo assim, já é o alerta visual do cara entender. Você vê que eu coloquei até ali, ó, tem uma imagem de um touro e um urso brigando ali. Falou, ó, aqui os caras estão entrando aí na briga, porque assim, o movimento veio de venda e o comprador está reagindo mais forte do que o vendedor. Pode soltar o play, Bruno. E aí, na sequência, a gente começa a perceber o quê? A continuidade. Acelerou muito forte, ó. Aí, ó, o resultado, a gente dá uma acelerada aqui, ó, o mercado subiu, olha lá, o velocímetro é 300 e tanto, olha lá, 500 e tanto. E aí tem o alvo, né? Que é a região onde ele zera. Ou seja, ele não mostra fraqueza assim, ele não desacelera muito forte. E olha aqui, ó, o speed candle, que é o contexto forte pra caramba. E foi a operação que, por causa da SG, eu fui segurando. Só que eu fui segurando. Aquele preço lá é 156, 670, ele tá mostrando o possível alvo ali, esse roxo? Ali já é uma linha alvo, né? A gente coloca... Não, a linha alvo é aqui, esse verdinho. Tá. É uma projeção que a própria ferramenta faz. Só que isso aqui, ó, é quando ele identifica uma absorção muito forte. Tipo assim, força contrária, e falou, ó, teve uma absorção muito forte. Perfeito. Aqui, ó, e foi exatamente aqui, ó. Ele mostra ali o 675 como uma entrada de renovação muito forte, score institucional. É uma leitura direto da oferta, né? Então, assim, quando tem muita renovação, qual que é a ideia? Se eu tenho um fluxo de compra, o mercado veio de baixo para cima. Se entra muito lote de venda, cara, se o comprador não está afim de tomar esse lote,
a gente vai ter um retrocesso do preço ali, né? Uma retração dele. E aí ele já dá essa leitura que é um pouco mais avançada, né? Tipo, se o cara que já vem do fluxo, o cara olha isso facilita pra caramba, porque pô, olhar isso num book às vezes é chato, o negócio é cansativo e tal. Então ele já te dá o preço, fala, cara, o 675 para cima, se não romper, já é um sinal de que, pô, essa compra aí pode já estar no final dela. E aí a linha de referência já dá o ponto pro cara que de repente fala, pô, não sei onde sair do trade. Fala, cara, sai aí então, se está na dúvida, Perfeito, zero nesse ponto. Cara, perfeito. A saída é o segredo, né? Não Aí você casa região com perda de velocidade, tudo mais, fala, opa, sacou? Aí, sabe, você vê uma defesa, você chega na região, aí você o próprio gráfico, você vê uma defesa zona, você fala, opa, tem força contrária entrando, você está invertendo o fluxo, já sai. Foi o que eu saí com quase com 600 pontos, 500 poucos, não lembro.